Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, a glória e o poder, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, diretamente do altar da Igreja Internacional, graças a Deus. Estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Já compartilhe esse culto, coloca lá nas suas redes sociais, lá nos seus grupos de amigos, no seu status. Pessoas que clicarem vão poder participar como se estivessem aqui na casa de Deus. Mas hoje nós estamos começando um novo propósito, irmãos. Nós temos que entender que nós não podemos deixar a casa de Deus vazia. Claro que muitas pessoas talvez estejam distantes mesmo geograficamente e não consigam chegar, por exemplo, aqui. Nós estamos na divisa São Paulo com Osasco, né? E as pessoas não conseguem chegar, mas nós precisamos buscar a Deus, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Lá no Apocalipse, capítulo 12, no versículo 11, dá uma fórmula da vitória. Apocalipse é o último livro da Bíblia. No capítulo 12, versículo 11 diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Muito importante, a vitória é pelo sangue e pela palavra. É a ceia todo dia, irmãos. Temos observado, quando eu estava comentando com alguns pastores já há alguns dias, né? E tem muitas pessoas que às vezes comparecem mesmo na casa de Deus somente na ceia, onde o pão representa o corpo de Cristo e o suco da uva representa o sangue dele, né? É o maior dia da igreja, sim. É o dia que nós celebramos a meia hora do Senhor, verdade. Mas, irmão, a ceia nós temos que entender que é todo dia por essa palavra. Porque todo dia nós participamos da palavra. João capítulo 6 diz que a palavra, né, é o pão da vida. E o pão nosso é de cada dia. É todo dia ceando. E se nós estivermos nos desviando do caminho, nos afastando do caminho, nos esfriando, o sangue do Senhor Jesus nos traz de volta no lava, amém? Então é a ceia todo dia, nos esforçarmos para estar na maior parte dos cultos que nós pudermos. Domingo é o dia dos filhos de Deus, na casa de Deus. É o dia de buscarmos ao Senhor mesmo, de abrir o coração, de buscar pela casa, pela família. Talvez a pessoa não consiga vir na segunda, né? Segunda nós temos campanhas pela vida financeira, quarta-feira pela família, sexta-feira cura divina e libertação. Talvez a pessoa realmente, por conta de trabalho, não consiga comparecer durante a semana. E no domingo a gente faz aquele banquetão, né? E alguns, talvez por conta até das lives, aí acompanha através da live e não tenta chegar na casa de Deus. Nós não podemos deixar a casa de Deus vazia. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que estar grudados em Cristo mesmo, para que aquele sangue mesmo nos nutra, para ele circule por nós mesmo e nós possamos combater o bom combate, pois a nossa força ela vem do Senhor, irmãos. Fica esse recado, vamos estar entrando nesses propósitos agora, entendeu? Que nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Todo dia o sangue é a palavra. Buscar mesmo. Eu não consigo comparecer, depois eu assisto aquela live. Que até porque nós estamos nesse propósito mesmo de um ensinamento sequencial da palavra de Deus, irmão. Que se a pessoa perder, é igual uma matéria. A pessoa perder, às vezes ela não consegue recuperar. E Deus, ele tem sido a força da nossa vida, amém, pois? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos nos concentrar nisso, nos esforçar para estar em todos os cultos que nós pudermos. Mas não é de brincadeira. Nós somos membros do corpo de Cristo. Temos que estar grudado mesmo no Senhor, na igreja, que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar a Deus. Feche seus olhos, abre o coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Oh, traz de volta a vida, traz de volta a alegria, traz de volta, meu Pai. Nós precisamos, meu Pai, estar diante de Ti, Pai, comendo do teu pão, bebendo do teu cálice, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Oh, Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus,
precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, Pai, mas contigo nós somos muito mais do que vencedores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, na Tua autoridade, no Teu poder, na Tua glória, Pai. Senhor Jesus, pois nós estamos aqui representando uma multidão, meu Pai. Que na verdade, muitas vezes, se nós não vigiarmos, em vez de nós levarmos Cristo para essas pessoas, elas que vão nos convidar para o mundo, Pai. E o mundo é lama. Não tem como andar pelo mundo e não se sujar. Não tem como observar as coisas desse mundo e não se lamear. Senhor Jesus, é como aquele que colocou a mão na arado e olhou para trás, ele não é digno do reino dos céus. O Senhor Jesus fala sobre aquele cão doido que volta ao próprio vômito, ou a porca lavada que volta para o chiqueiro, ou aquele que olhou, meu Pai, para a Tua glória, que observou tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor pode fazer, e em algum momento pensou em desistir. Senhor Jesus, o Senhor é a força das nossas vidas. Venha com a Tua unção, venha com o Teu fogo, derrama do Teu poder, Pai, da Tua graça sobre cada um de nós, meu Pai. Senhor Jesus, temos que estar ligados a Ti o tempo inteiro, vivendo em espírito e verdade como um verdadeiro adorador. Que sabe que apesar de todas as lutas, nós somos mais do que vencedores. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Senhor Jesus, buscando força de Ti, buscando a força, meu Pai, para combatermos o bom combate. Senhor Jesus, para nos firmarmos em Ti, para aprendermos da Tua palavra, para alcançarmos, meu Pai, a Tua graça. É da graça para a glória. Meu Pai, alcançarmos, meu Pai, tudo que o Senhor tem preparado para nós, tudo que diz direito à vida e piedade, a saúde, a prosperidade, Pai, o perdão, meu Pai, a reconciliação, meu Pai. Senhor Jesus, a bênção para a casa, a bênção para a família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Venha, amado, venha com o Teu poder e a Tua unção. Lava-nos ao Teu santo sangue, Teu sangue. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça. Tua cruz mostra a Tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só vencemos pelo sangue do Cordeiro, que nos faz brancos como a neve, nós humanos falhos, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Jesus nos diz em João 15: vós sereis meus amigos, fizeram o que vos mando. Tua cruz mostra a Tua graça, Senhor Jesus. Tua cruz mostra a Tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós
caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Não há outra maneira. Tem que passar pelo sangue de Cristo, tem que ser lavado dos pecados. Ele nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos traz brancos como a neve. Nós aceitos como amigos de alguém que é Deus. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levanta suas mãos o mais alto que você puder, o mais separado que você puder, e dá seu grito de liberdade. Eu sou livre. Eu sou. O inferno ouvir, levanta a sua mão e declara: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. O Cristo amado. Eu sou livre. Eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Cristo fosse nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso, purificado, algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado. Sim, neste sangue lavado. Mais algo que a neve. Mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado. Mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado. Mais algo que a neve serei. Quantos foram cansados? Quantos foram alcançados por sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Isso, pro inferno ouvir, eu sou livre. Eu sou livre. Isso, o mais alto que você puder.
mim. Tudo que é em mim necessita muito de ti, da tua ajuda, da manifestação do teu grande poder, para não tirar os olhos da tua presença, do teu amor, da tua misericórdia, da tua palavra, e perseverar até o fim, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Oh, glórias a Deus. É amanhecendo na graça de Deus, o Filho de Deus na casa Todo-Poderoso. Amém. Com as palmas. Tchau, 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 tchau. Esse nosso Deus é maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilha. Tchau. Tu és Deus de maravilhas. Tu és as respostas. Tu és Deus de resposta. Deus que na prova. Deus que na prova nunca lhe abandonará. Nunca lhe abandonará. Se você já foi lavado do sangue do Cordeiro. Se você já foi lavado do sangue do Cordeiro. Verdadeiro, verdadeiro Filho de Deus, você é. Nunca deixe faltar um óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas, Deus de maravilha. Igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és o Pai, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, e do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Contigo eu vou caminhar. Isso, preparando para caminhar com Cristo, hein? Até o fim, da graça para a glória. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilha. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de resposta. Deus que na prova. Deus que na prova nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro. Verdadeiro Filho de Deus você é. Verdadeiro Filho de Deus você é. Nunca deixe faltar um óleo precioso que vem do Todo-Poderoso. O leão da tribo de Judá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas, Deus de maravilha. Igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilha. Tu és o Pai, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, e do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. E com o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Amém. É isso. É nos preparando, pois, para nos unir ao Senhor e ser um único Espírito. Amém. Aprender, nem a ceia todo dia. Falar para a ceia todo dia. Nós temos aprendido na Bíblia Sagrada que muitos acontecimentos são importantes. E são mesmo muito importantes tudo que aconteceu na Bíblia, mas não as datas específicas. Nós sabemos sim que o Senhor Jesus ele morreu numa sexta. Amém? Mas qual sexta? Que data do mês e ano? Não tem precisamente isso. Amemos? E que ele ressuscitou num domingo. Primeiro dia da semana. Então, irmãos, não fique se apegando a datas. Nós temos aqui aprendido também que o Senhor, né, ele fez tudo do nada em 6 dias dele. E no 7º ele descansou. Amém? E desde então ele não interfere mais na criação.
Então, o Pai continua no descanso. O Senhor Jesus, ele morreu sim por nós, ressuscitou e vive para sempre, também entrou no descanso. E hoje nós fazemos tudo em nome dele. Deus não responde ao pecador, mas ele fala com o pecador através da palavra. E na palavra esse pecador vai ser lavado no sangue e vai mudar de vida em nome do Senhor Jesus. Amém? É bênção para todos. Não desista não, irmãos. E não fica também vindo de mês em mês. Não, busque mesmo estar com os irmãos o maior tempo possível, irmãos. Congregar é bom em nome do Senhor Jesus, amém? Onde houverem 2, 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, o céu se na terra, e ali nada nos será impossível em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, fica à vontade. Nós estamos estudando aqui o primeiro livro de Samuel, a saga de Davi. Ele fez mais uma trégua com Saul, que era o rei de Israel, que estava ali ainda com a coroa, mas o Davi, irmãos, ele estava ali solitário, irmãos, como muitos de nós vão se sentir solitários nessa batalha pela fé, irmãos, de buscar pelos nossos queridos e familiares. Às vezes tem até alguém que de vez em quando vem conosco, mas não anda no mesmo espírito, irmãos. O Davi estava ali, o único ser humano na face da terra que tinha o Espírito Santo, irmão. Não tinha outro, irmão. O Saul tinha perdido o Espírito Santo, e o pastor de Davi, que era o Samuel, tinha acabado de morrer, irmãos. E aí ele fez uma aliança, irmãos, que não se deve fazer. Pega sua Bíblia, abre lá no primeiro livro de Samuel. O capítulo agora é o 27. Davi fez mais uma trégua com Saul, que era o rei de Israel. O rei que tinha coroa, mas não tinha unção. Que o ungido rei e sacerdote nesse momento era o Davi. Davi era um rei sacerdote, como cada um de nós deve ser. Praticamente toda a carta dos Hebreus fala sobre rei sacerdote, né? O que é um rei sacerdote? É um rei que não tem linhagem real e nem sacerdócio real, que nossos antepassados não foram reis, e nem nossos antepassados, nosso pai, nosso avô, não foi sacerdote, não foi pastor, mas nós hoje somos os primeiros nas nossas casas em nome do Senhor Jesus, amém? Quando você ouvir falar na Bíblia Sagrada sobre a ordem de Melquisedeque, que é um rei que ninguém sabe da procedência de onde ele veio e nem para onde ele ia, mas Abraão, quando ele chegou até ele ali, o tratou como um rei sacerdote e até devolveu os dízimos para aquele homem. Quer dizer que não tinha uma origem, não sabia qual era a origem daquele homem, como o próprio Senhor Jesus, mano. Que ele era o rei sacerdote, que na verdade não tinha uma linhagem direta, nem sacerdotal, porque a linhagem sacerdotal era mesmo dos descendentes de Levi, e a linhagem de Davi como real, como sacerdote, tinha parado há muitos séculos atrás. Olha o que aconteceu aqui no capítulo 27, pega aí. E disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam em Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. O Davi tinha acabado de fazer uma trégua com Saul, novamente. Nas duas vezes que o Davi teve a oportunidade de fazer algum mal contra o Saul, que queria matá-lo, ele pagou com bem. E provou que pagaria com bem. Uma vez ele estava escondido numa caverna, e quem entrou sozinho dentro dessa caverna? O Saul. O Davi só pegou um pedaço do manto e falou: Saul, olha como eu sou contigo.
poderia ter te matado, mas está aqui um pedaço do seu manto, poderia ter te matado. Uma segunda vez, o Saul estava no meio de 3.000 soldados, dormindo em redor dele. O Davi conseguiu passar por aqueles 3.000 soldados, que está no capítulo 26, chegou até Saul. O companheiro de Davi falou assim: deixa eu pegar essa lança e encravar no meio desse rei maligno aí, e o senhor toma o reino. Davi: jamais vou tocar no ungido de Deus. Davi pegou essa lança, pegou o pote d'água dele e de novo chamou Saul. Quem é que está te protegendo? Se alguém quisesse seu mal, tinha te matado. Onde está a tua lança e seu pote d'água? Está aqui comigo. Aí o Saul reconheceu pela segunda vez que aquele homem, na verdade, o Davi, só tinha coisa boa para com ele. Tem gente que não percebe que enquanto nós estamos buscando alguém por alguém, nós não estamos abandonando, nós estamos colocando uma proteção na vida daquela pessoa. Que tem gente que só está de pé nas nossas famílias porque nós estamos orando na casa de Deus, irmão. Jesus, ele fala para nós não desistirmos de ninguém, porque ele não desistiu de nós. Amém, irmãos? Ele sempre mandava lá aqueles discípulos dele, né, ir pescar de novo, irmão. Mas isso representa o que realmente ele queria daqueles discípulos que eram pescadores de peixe, mas que eles fossem pescadores de pessoas. Não desista. Jesus os mandou outra vez voltar, mas quando eles tornaram a praia, ele já estava com o peixe e com o pão. Amém, pois? Esse é o nosso Senhor. Ele faz com que nós façamos o nosso melhor possível e Ele realiza o impossível nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Como no filho pródigo. Não importa quão longe aquele filho tinha ido, desperdiçado tudo mesmo ali com os deleites desse mundo. O Senhor está de braços abertos para recebê-lo de volta. Então Davi, desconfiado, né? Realmente, maldito o homem que confia. O homem, ele acabou de fazer uma trégua ali com o Saul, mas ele ficou desconfiado: não vou ficar por aqui nada. Daqui a pouco esse homem doido, que era doido mesmo, o Saul estava completamente doido. Se você for ler, ele estava completamente maluco, doidinho de pedra. Ele não fazia coisa com coisa. Aquela pessoa que não tem juízo na palavra, uma hora vai fazer loucura aí fora. E Saul estava exatamente dessa maneira. Da vez eu vou ficar aqui, eu vou me unir com o inimigo do meu inimigo, com os filisteus, mano, que era o inimigo do povo de Deus. Vou descer lá para Arques, que é onde o Davi já tinha ido. Lá no capítulo 21 nós vimos isso. Só que daquela primeira vez ele foi reconhecido e ele deu uma de louco, né? Foi há pouco tempo que nós estudamos isso, nós estudamos também. Deu uma de louco, começou a babar lá na barba lá, e esse mesmo rei falou assim: mas quem que é esse maluco aqui? Falou que ele mata 10.000, mata não sei o que lá. Não, deixa ele embora, que eu não quero mais um louco aqui não, que já tem um monte de louco aqui. E dispensou Davi. Só que dessa vez ele não voltou lá todo parecendo um doido não, mas ele voltou com 600 homens vitoriosos. 600 homens vitoriosos. E ali ele foi pedir guarita a esse rei inimigo. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 5. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Davi, ele pediu ali um outro lugar para ele ficar ali em paz, e que ele não fosse um peso para o próprio rei, irmãos. Tem gente que chega e já chega, né, pesando. Davi não. Davi, com sabedoria, com a direção de Deus, irmão. Ali ele estava fazendo ali algo estratégico mesmo para a vitória mesmo do povo de Deus. Aqui era um dos principais mesmo inimigos do povo de Deus, um dos príncipes dos filisteus que sempre aborreceram o povo de Deus. Davi estava agora fazendo uma paz com ele. Deus faz que nele nós tenhamos paz com todos, amém, irmãos? Nós temos que ter paz com todos, até com o inimigo, irmão. Até com o inimigo, que era o inimigo do povo de Deus. Davi chegou até ali: ô meu amigo, posso ficar aqui com vocês? Mas em vez de ficar aqui perto de vocês, na cidade real, ali gastando do que é seu, me dá uma cidade, ali eu vou trabalhar, ali eu vou fazer, e ainda vou dividir os despojos de tudo que eu conquistar com você. Olha aqui qual que foi a resposta. Versículo 6. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag.
pelo que Siclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Irmãos, aqui é a prova de que essa parte do livro, depois da morte de Samuel, foi escrito bem depois. Por que está falando assim que Siclag, né, pertence aos reis de Judá até o dia de hoje? Que foi escrito talvez até décadas depois dos acontecidos. A primeira parte do livro de Samuel foi escrito pelo próprio Samuel, mas depois da morte de Samuel, quem que escreveu? O restante do livro de Samuel e também ali o segundo livro de Samuel. Samuel que não foi, até porque ele estava morto. Amém, meu Deus? Então o escritor bíblico aqui está explicando que essa cidade que o Davi acabou conquistando, né? Falou lá com ele lá que é colada em Judá, no sul de Judá, ficou ali para os reis de Judá até o dia que ele estava escrevendo isso e ainda continuava ali. Então ele conquistou uma cidade só para ele e para todos aqueles 600 que estavam com as famílias. Davi estava com a sua família, com as suas 2 mulheres, com os seus filhos, e todos esses 600 também estavam com suas famílias ali. Continuando, versículo 7. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Irmão, não fique mais do que você deve naquele lugar. Vale da sombra da morte, Egito, né? Babilônia, né? Deserto, não é lugar para você viver e nem morrer. É lugar de passagem. O próprio Davi, ele fala muito conhecidamente no Salmo 23, que ainda que eu andasse, ainda quer dizer, se eu por acaso passar por um vale da sombra, eu não vou procurar o vale, eu não vou querer ir para o vale, mas se me encontrar no vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu está com a tua vara e o teu cajado me sus. A vara e o cajado é a palavra de Deus, irmão. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Cristo, irmão. A vara tem que nos acompanhar. A vara é muito, o cajado e a vara é um objeto só na mão do pastor, que tem ali 2 funções: dirigir o rebanho, trazer de volta para o caminho. O rebanho está saindo do caminho, a vara vem, opa, já bate para um lado, bate para o outro, e ali o rebanho volta para o caminho. Mas se alguma conseguir se distanciar e cair no abismo, aí vira ali o cajado para o outro lado, onde tem o gancho, e pega aquela ovelha pelo pescoço, vai machucar, mas ela não vai morrer. Amém, moço? A vara e o cajado nos consolam. Consolo às vezes é com dor, mas não te deixa morrer. Talvez você vai ter que abrir mão de algo com dor, mas não vai te deixar morrer fora da porta. Não é fácil não, tem gente que não quer a vara e o cajado, não quer a palavra de Deus, irmão. Mas nós precisamos. Davi estava passando aqui por uma situação, ele estava sozinho, irmão, no mundo inteiro, não tinha outro que tinha o Espírito Santo de Deus. O rei do povo dele estava o perseguindo, o rei conseguiu convencer boa parte mesmo do povo de Israel a ir contra Davi. Esse homem fez uma aliança com o inimigo, irmão. Nós muitas vezes vamos nos encontrar sozinhos mesmo, espiritualmente falando, irmão. Buscando por nossas casas, família, sendo criticado por um por outro. De vez em quando alguém até aparece, une a fé com a nossa durante algum tempo, mas daqui a pouco, cadê fulano? Cadê o marido? Ô mulher! O Senhor Jesus falou lá para a samaritana: vai lá buscar o teu marido. Ela, o que ela falou? Não tenho marido. Verdade, tivesse 6, mas esse com quem tu tá, nem seu marido, ela nem casou. Onde estão nossos filhos? Tem que ensinar o caminho que deve andar, irmãos. Casal, tudo que puder, tem que fazer junto, irmão. Principalmente buscar a Deus, irmão. Às vezes, né, o casal se converte, né? E glórias a Deus, mas um era de uma igreja e o outro era de outra, né? Tem que tomar uma decisão, viu? Tem que tomar uma decisão. Por quê? Como que pode, né? Um, né, come uma coisa, outro come outra. É o julgo, irmãos. Às vezes a pessoa não entende
que está ali se colocando no jugo desigual. Ô pastor, mas não é tudo igreja? Igreja é tudo igual? Não sei, eu não vou em outras igrejas. Às vezes vem perguntar para nós, sua igreja é igual a fulano? Eu não sei, eu não vou lá, nem assisto. Mal é mal consigo assistir os cultos do missionário, pastor Jaime. Tem que comer da própria cisterna, para de ficar pulando de galho em galho, meu. Tem gente que recebeu bênção, graças, que se converteu, conseguiu família, tudo que conquistou, até mesmo ali, né, uma profissão, fez uma faculdade, através da oração do homem de Deus. Daqui a pouco um vem falar assim, mas lá onde você vai não presta. Aí a pessoa acredita e vai embora. É a ação do inferno, irmão. É o que o diabo faz, ele divide para ele conquistar. Alguém se consagrou, buscou, te ensinou a palavra, te limpou, e daqui a pouco não vale mais nada para você, e a pessoa cospe no prato que comeu, e ainda vai nas redes sociais e falar assim, é mesmo, andei errado a vida inteira, então você é um sem juízo, para não falar outra coisa. Agora que eu descobri a verdade, descobriu nada, o diabo está te enganando, Deus não é Deus de confusão, não é Deus de confusão. Como que ele te limpa, te abençoa, te liberta num lugar, e daqui a pouco aquele lugar não presta mais para você? É o diabo te enganando, irmão. É muito mais fácil pescar em aquário, não é? Você vai lá, tem um aquáriozão, você já sabe que tipo, dá para ver até o peixe. Opa, esse peixe aqui gosta dessa isca. Já prepara lá, você até finge que está pescando. Você pode pegar um pedaço de pau desse aqui, ó. Coloca uma linha qualquer aqui na ponta, um anzolzinho, coloca lá dentro do aquário, fácil, meu. Vai lá, no meio do alto mar, no meio dos tubarões lá, pescar, vai preparar lá a isca certa, no lodo lá que não dá nem para ver o que está lá dentro. E muitos homens e mulheres de Deus fizeram isso. As pessoas aceitaram Jesus, confessaram Cristo através do batismo nas águas, buscaram até o batismo com o Espírito Santo, e muitos foram batizar com o Espírito Santo, foram chamados até para fazer a obra de Deus. Alguns chegaram no altar, irmão, e daqui a pouco aquele lugar que limpou, que purificou, que lhe deu família, que lhe deu profissão, que lhe deu libertação, não presta mais. Por quê? Porque o outro é especial, porque ali tem um evangelho mais novo, um evangelho mais puro. Isso é apologia, irmão. Apologia, o que é a palavra apologia? Apologia é defesa. A fé não precisa de defesa, irmão. Jesus não precisa de defesa, Deus não precisa de defesa, a palavra não precisa de defesa, irmão. E a pessoa quer defender a palavra, o evangelho mais puro aqui, mais simples lá, não, para com isso, irmão. Mas às vezes começa pela curiosidade. O que você tem que querer saber o que sua vizinha está cozinhando? Talvez o cheiro. Às vezes, dependendo do que a pessoa está cozinhando, o cheiro já denota tudo, né? Mas todo dia, vizinha, você está cozinhando hoje? Para com isso, irmão. De vez em quando, você chega lá para bater o... que está bem cheirosinho lá, é uma coisa, mas todo dia bater na vizinha para comer... A tempero da vizinha é para vizinho, irmão. Comer fora, se você vai comer fora, que eu estava falando semana passada, ou você é muito rico, né? Para você tomar café, almoçar, tomar o café da tarde, jantar, todo dia você com a família toda fora, ou você é muito rico, mas você pode ficar doente, porque por mais que você vá num lugar que pareça que o tempero é bom, irmão, você sabe o que é bom para a sua saúde. Você sabe que você tem que tirar o sal, o açúcar, a gordura, essas coisas. Você sabe, e vai fazer. Agora fora, será que você vai fazer isso? Será que lá vai estar assim? Lá eles colocam lá comida, às vezes algum tipo de tempero lá que é para realçar o sabor, e aquilo é veneno. Realmente vão ser comidas muito saborosas, mas vai estar te envenenando. E você fazer isso todo dia, você vai ficar doente e ainda vai à falência. Beba da tua cisterna. Beba da água da tua cisterna. Eu não tenho ciúme não. Às vezes os irmãos, pastor, eu vou lá na sede essa semana. Vá com Deus, é a minha sede. Ontem eu estava lá o dia inteiro. Amém? Aí um sábado sim, um sábado não, e o outro sim também, né? Porque na verdade eu fiquei o outro também, e ontem lá também, né? Nossa sede, a sede é nossa. Mas toda hora a pessoa fala assim, eu vou lá não sei aonde fazer não sei o quê. Uma vez ou outra para conhecer, a gente não tem problema. Pastor, eu vou conhecer lá um
templo novo que abriram ali, pode ir lá, irmão. Mas você está sendo abençoado aqui, irmão, você vai lá, faz aquele jantar fora, sabe? Observa tudo, retém o que é bom, depois volta para sua casa. Criança que é inteligente. As criancinhas, irmão, ela pode estar no lugar mais legal do mundo, né? Brincando, não sei o que lá, brincando, que lugar, que parque legal, casa da tia. Daqui a pouco ela quer voltar para onde? Mãe, eu quero ir para casa. Criança inteligente, essa sabedoria que Deus deu para as crianças, né? Deixe vir as crianças, porque dela o reino dos, dela vem o verdadeiro louvor, irmãos. E tem gente que só quer ficar fora de casa, não cuida da casa, só fica cuidando do que está acontecendo na casa do outro, só fica observando. Poxa, ó, a grama do vizinho está verde, ele cuida. Às vezes a sua não está verde, ou nem tem grama que você nem plantou. Poxa, que grama, um dia eu vou ter uma grama dessa, eu quero essa grama. Não, eu vou comprar logo essa casa. Não, para com isso. Deus tem mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginarmos. Então Davi aqui agora conquistou uma cidade para ele e para os seus 600. E ele vai começar a combater os combates aqui em nome desse rei, mas com um enganozinho aqui. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 8. E subia Davi com seus homens e deram sobre os Gesuritas, os Gersitas, os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde com quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homens nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aquis, e dizendo: Aquis, sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jerameus e sobre o sul dos Queneus. Mas era onde o Davi ia? Não, o Davi é contra o inimigo do povo de Deus, né? E nós podemos aqui no versículo 8 aqui, ó, ele ia contra os Gesuritas, os Gersitas e Amalequitas. Só que ele falava para o rei de Aquis que ele estava indo contra o próprio povo. Fui lá em Judá e saquei tudo isso aqui. Ele matava todo mundo para ninguém denunciar ele, irmãos. Davi estava com uma estratégia ali de que como se ele estivesse contra o povo dele. Mas ele já tinha sido ungido o rei daquele povo, ele estava fazendo aquela estratégia. Por isso que nós dizemos, aquele que se une ao ímpio acaba mesmo fazendo impiedade. Nós somos fruto do meio. Somos fruto do meio. Davi ele fez uma estratégia aqui, que nesse momento aqui foi importante. Então, e ali o Aquis era super interessado naquilo, como quem gosta de morte, sabe? E aí, Davi, foi aonde hoje? Fui lá no sul de Judá. Matei todo mundo e saquei tudo isso aqui, vamos dividir. E não era nada disso. Davi estava matando os inimigos do povo de Deus. E ali ele saqueava tudo, matava os homens, as mulheres, crianças, matava tudo e trazia os despojos. E esses despojos, ele ainda dividia com esse rei. Então estava sendo bom para ele, irmão. Estava sendo bom para esse rei. Opa, ele além de não comer do que é meu, ele já preferiu uma cidade lá para ele. Ele sai para ir contra o próprio povo dele, ainda saqueia e vem dividir comigo. Esse aqui é o melhor, não tem outro súdito melhor do que esse. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 11. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. O Davi continuava combatendo os inimigos do povo de Deus, mas ele falava para Aquis que na verdade ele estava saqueando o próprio povo dele, e ele não deixava ninguém vivo para que ninguém o denunciava para esse Aquis. Versículo 12. E Aquis confiava em
Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para o seu próprio povo, Israel, pelo que me será por servo para... É tudo que o Satanás quer, que você flerte com ele para você acabar sendo o mesmo escravo dele para sempre. Davi estava sendo útil para esse rei. Ele não está me estorvando, ele pediu para vir para cá, eu sei quem ele é. Ele foi ele que matou o nosso gigante, ele que derrotou vários membros dos exércitos dos filisteus, matou milhares e milhares e milhares de filisteus, mas mesmo assim, esse homem viu que era muito melhor ter sido Davi do lado dele, e confiou, porque ele era um homem de palavra. Não, eu vou ficar aqui com esse Davi, pode ficar aí, eu quero esse homem com o meu lado para sempre, irmão. E hoje nós temos visto aí fora, irmãos, temos visto aí fora que talvez algum tempo atrás, eu não peguei esse tempo, mas que nem nossas lideranças falam, que antigamente, né, às vezes a pessoa chegava em uma cidade onde havia um domínio religioso, né, de Roma. Às vezes a pessoa só ia fazer uma pregação no centro, numa praça ali, era até preso, era mal falado, que era uma cambada de bandidos, que ia contra isso, que era contra aquilo, porque não conhece, irmão. A pessoa nunca talvez tenha parado para ouvir um culto, né, numa igreja evangélica, e mete o pau. E essa perseguição, algumas décadas, há poucas décadas, 3, 4 décadas atrás, era ferrenha, irmão. Mas hoje o evangelho tem sido espalhado. Amém, por Deus. Hoje, na verdade, né, quem não tem um amigo evangélico? Não é verdade? Quem não tem? Mas Jesus é um só, irmãos. Deus é Deus de todas as nações. Mas quem não tem no Brasil? Quem não tem um familiar evangélico? E às vezes, alguns patrões nós estamos vendo por aí que está preferindo contratar evangélico. Por quê? Porque hoje mudou ali aquela visão. Opa, isso aqui não vai me dar trabalho, né? A gente vê por aí algumas leis que existem, né? Por exemplo, um tabagista, aquele que fuma cigarro, né? Existe lei que o tabagista, ele tem o direito de parar durante algumas vezes por dia, durante alguns minutos, para fumar. E aí na hora que um patrão ele vai contratar, ele pode escolher um evangélico que não fuma, e o outro que ele tem direito de parar de trabalhar algumas vezes por dia, não sei quantas vezes, mas ele tem o direito. E lá no seu cantinho do fumódromo, tem empresa que tem fumódromo, né? Eu já passei por algumas empresas, já alguns anos atrás, que tem lá um lugarzinho lá para eles parar e fumar, irmão. Quem é que ele vai contratar? Esses minutos que aquela pessoa está ali parada, ela deixa de produzir um pouco antes. Opa, já está chegando a hora, já começa a desacelerar, vai lá, consome aquela chupeta do Satanás que destrói o corpo, e depois até ela engrenar de novo, irmãos. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que vencer esse cigarro, não porque, além de te prejudicar a saúde, eu não creio que alguém vá entrar fumando no céu. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você está cooperando com Satanás para ele te colocar uma doença. Nós não precisamos cooperar com Satanás para ver doença. Santidade não traz imunidade. Mas agora imagina se você cooperar com Satanás, bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo, não cuidando da saúde, enchendo, né? A sua salada é uma salada mesmo, é 1 quilo de sal e 2 folhas de mato. Não, está acabando com a saúde, irmão. O seu café, tinha tomara que ela tenha mudado. Nunca mais tomei café, faz um tempo ela mudou, né? Eu tomei café com ela. Eu tomava café com uma pastora, irmão, que o café dela era açúcar com café, não era café com açúcar. Ela tentava adoçar o inadoçável, irmão. Um café forte, você pode colocar quanto açúcar que for, que ele não vai ficar doce, irmão. 1, 2, 3. Até a última vez que eu soube, ela parece que teve um problema de diabetes mesmo. Causado, irmão. Uma pessoa prega a palavra. Tem que cuidar do templo, irmãos. Temos que cuidar do templo, que o inimigo ele quer mesmo nos atacar. Imagine se nós cooperarmos com ele. E outra coisa, fora também que aquilo ali é um desserviço para o evangelho.
Aquela pessoa vai na igreja, quer pregar o evangelho para a família, mas vive doente. Vive na pindaíba. Aqui falou, não, eu quero esse Davi do meu lado para sempre. O homem de Deus, dê sua vitória. Não precisa pedir nada para ele, pediu uma terrinha, ele foi lá e já fez a cidade dele. Aquele pessoal lá só tem vitória. Ele só vem dividir os despojos para mim, ó. Cuidado, hein? Nós podemos ser úteis para alguém fora, mas temos que ver até onde nós fomos. Por quê? Porque uma hora a máscara cai. E o verdadeiro propósito daqueles que não creem em Deus vai aparecer. E se você estiver muito envolvido na situação, às vezes você pode ser levado a fazer alguma coisa errada. Capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os exércitos para a peleja, para fazer guerra contra... Quem é Israel mesmo? O povo de Deus, o povo de Davi. Disse Aquis a Davi: sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus. Põe a mão na cabeça. Ai. Qual foi o pedido dele? Ó, Davi, agora você vai comigo na palavra, nessa peleja. Eu vou ver você matar os seus irmãos. Davi falava que estava pegando dos irmãos. Até aí tudo bem. Agora chegou a hora da batalha, grande mesmo. Ó, Davi, agora você vai comigo, viu? Seus 600. Uma hora aparece. Temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com quem andamos, né? E fora fala, diga com quem andas e direi. Às vezes a pessoa está no lugar errado na hora errada, acaba pagando o pato. Até você provar que o focinho de porco não é tomada, a pessoa já está pagando, já está presa há muito tempo, e às vezes é mesmo. Mas a maioria da pessoa fala que não tem nada a ver com o assunto, né? Então, como a polícia já sabe dessas desculpas, não, mas eu não estou aqui por nada, eu estava passando. Pois nós temos que ser invisíveis, tanto para o maligno, e quanto as justiceiras que estão por aí, irmão. Que às vezes, né, imagina o trabalho, né, dos policiais, né, que fazem a defesa da sociedade. Tem um alvo nas costas, tem bandido que quer matar o polícia só porque ele é polícia, não porque vai pegar ele. E é o dever dele pegar o bandido. E nessa troca de medos, um com medo do outro, a sociedade está ali, mano, nesse fogo cruzado. Por isso nós não podemos sair sem a direção de Deus, irmão. E aí a pessoa, não, vou para cá, vou para lá, vou fazer o que quiser, isso aqui. Faça isso. Tem que fazer tudo na direção de Deus. Olha o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Onde fica isso, pastor? Novo Testamento. Você passa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Capítulo 6. O versículo 11. Amém? Muito fácil, né? Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Povo de Deus, a palavra de Deus é para todos, para que haja comunhão. Jesus, ele deixa bem claro, quando mesmo as pessoas se reúnem em nome dele, mesma fé, amor, palavra, espírito, ele se faz presente. O que em concordância, olha o portanto da concordância, foi ligado aqui na terra, será ligado lá no céu. Desde o princípio, irmão, quando o Moisés, depois de algumas pragas,
O faraó começou a dar uma pensada no assunto. Pô, meu povo está sofrendo muito. Ô Moisés, vem cá. Vamos fazer o seguinte. Todo o povo eu não vou deixar aí. Mas deixa os homens. Eu vou deixar os homens irem adorar o seu Deus. Mas fica as mulheres, fica a criança aqui no Egito. E aí vocês vão lá, adoram lá uns 2, 3 dias, depois vocês voltam. Não é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Satanás. Que um venha e o outro não venha. Que um venha, até vai mesmo, crescendo, pega o bonde andando, senta na janelinha, daqui a pouco está até na direção, e o outro cônjuge às vezes fica para trás, a família fica para trás, os filhos ficam para trás, irmão. Sucesso é o Mateus capítulo 5, onde Jesus ele começa o sermão do monte com as bem-aventuranças, mas o sermão do monte não é só as bem-aventuranças. Sucesso é você ter o fruto e você mesmo praticar a palavra de Deus, irmão. Você amadurecer o fruto, você vai ser um pacificador, você vai ser aquela pessoa que busca Deus, você vai ser perseguido não porque você é um chato da loja, porque você é um mentiroso, porque você é um fofoqueiro, mas porque você prega a palavra da verdade, irmãos. Tem gente que acha muito perseguido. Mas é perseguido por quê? Talvez uma pessoa que só fica falando mal dos outros. Misericórdia, irmão. Mexeriqueiro não vai dar o reino dos céus, não. É porque você tem carteirinha de membro, ali tem o certificado de batismo, você vai entrar no céu, não. E a pessoa fica lá falando cuidado porque que fala. Fica julgando. Criticando. Busca o reino e a sua justiça. A palavra, o pregador até prega, nossa boca está dilatada. Os corações estreitados, para que Deus fale ao coração. Exatamente. Temos que estar preparados para ouvir a palavra. Deus não ouve o pecador, mas Deus fala com o pecador através do pregador. O pregador abre o coração para ouvir a palavra, Deus vai alcançar. Vai começar aquele quebrantamento do coração. Mas cuidado. Jesus ele fala, né, que nós temos que ser prudente como a serpente, né, e simples como a pomba. Os filhos das trevas são mais astutos em seus negócios que os filhos da luz. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas não tem como viver nesse mundo sem a gente conviver com esse mundo. Mas conviver não quer dizer que nós temos que fazer as mesmas coisas. E essa que é a diferença. Por isso que vem agora o nosso versículo. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, que é o ímpio, aquele que não tem respeito, que não tem apego com a palavra de Deus, que não consegue, nem tenta, continua fazendo as mesmas coisas e espera um resultado diferente. Nós temos explicado, né? O jugo é o cabresto, né? Você para pensar assim, ó. Alguém conhece o cabresto do cavalo? Aquele, né? Coloca no pescoço do cavalo. Mas pense uma carroça, né, que é puxado por 2 cavalos. 2. Só que um é um potrinho. Um é pequeno. Aí coloca o mesmo jugo nele. E o outro um grandão. Um manga larga. O manga larga vai levar tudo junto. Vai levar a carroça e o pequeno. É o jugo desigual. Na verdade, aquele pequeno ali está atrapalhando. É o jugo desigual. O inimigo quer atrapalhar. Que você busca, pega mesmo, né, a Deus, e o outro está ali, ó, só tentando atrapalhar. Mas não porque ele está fazendo aquilo de cabeça própria mesmo, que quer atrapalhar a sua vida espiritual. Não, é porque o inimigo usa, irmão. O inimigo usa aqueles que não têm aquela firmeza em Cristo mesmo. Ele conhece a nossa natureza, sabe que você tenta não pecar, mas que você tem pavio curto. Ou que gosta de falar da vida dos outros. Ou que gosta de uma coisinha errada. Que é isso, aquele outro. Não tem problema não. Jesus ele transformou água em vinho, vai nessa. Vai nessa. Que beber, fumar, achando que vai entrar no reino dos céus. Para com isso, se purifique. Purifique, tem que se limpar. Algo que entorpece, que destrói vidas, que acaba com a sua saúde. Como que é luta? Deus conhece a sua luta contra. Tem gente que já desistiu. Não tem nada a ver isso, velho.
Foi o diabo que já enganou, meu. E não adianta você ficar lá querendo pregar pro bêbado. É uma confusão com ele, meu. Deixa Deus agir, meu. E como que Deus age? Talvez vai ter que aparecer lá um enfisema lá, né? Uma gordura no fígado, uma hepatite, uma cirrose. Aí o próprio médico fala assim, se você beber de novo, se fumar de novo, você vai morrer. A pessoa está comprando aquilo. A nossa luta, né, de plantar semente é essa. Mas não se prenda um jugo desigual. Não adianta ficar andando muito junto. O Davi estava andando lá 1 ano e 4 meses. Davi estava matando os inimigos, falando para ele que estava matando o próprio povo, estava despojando o próprio povo, até a hora que o Aquis apareceu. Davi, vem cá, agora você vai comigo para a batalha. Agora eu vou ver você matando os seus compatriotas. É aquela pessoa que fica lá, né? A pessoa até trabalha, tudo. Aí tem uns amigos que é meio bandidinho. Nem precisa. E vem acontecendo direto. Às vezes, né? Esses jovens rapazes de classe média cometendo crime. Crime, pequenos furtos. E outros, vamos botar fogo no mendigo, num índio por aí. Olha que coisa, cabeça do capeta, do inferno. É o jugo desigual. Diga com quem andas. Anda com o Senhor, une-se pois ao Senhor. Não se prendar no jugo desigual com aquele que não é fiel, irmão. A Deus. Quem não é fiel a Deus vai ser fiel a você. Aquele que não ama a Deus, que fez tudo do nada. Que não ama o Filho que deu mesmo a sua vida por amor. Para que nós tenhamos vida e uma vida com abundância, vai amar você mesmo? Ah, pastor, então, eu já estou assim. Venha como estás. Agora é a hora da luta. A luta para levar os demais familiares, depois que a pessoa não orou antes, é maior. Mas Deus é conosco, amém? Quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro tu, depois da sua casa. Você é o primeiro. É luta. Às vezes você vai se ver sozinho, mas você não precisa ficar sozinho. Nós precisamos nos comunicar com os santos da nossa necessidade. Tem gente que tem vergonha, irmão. Eu não tenho vergonha. Algumas vezes eu precisei procurar minha liderança, meu. Coisa de saúde, coisa pessoal. E deu tudo certo, irmãos. Mas às vezes nós mesmos somos assim, não, o que vão pensar de mim, né? Vai parecer que eu sou fraco. Não é nada disso, irmão. É o contrário. Se Deus fala, comunique com o seu santo. Comunicar com o santo não é ficar que nem um religioso falando lá com a imagem, não. Falar com aqueles que Deus colocou mesmo sobre as nossas vidas para nos ensinar o caminho. Deus prepara essa pessoa mesmo para dar uma informação, para nos ajudar. Né? Pode ter certeza, aí a pessoa fica ali, não, ninguém vai julgar a sua vida, não, ao contrário. Mas a pessoa se sente atemorizada. Vai parecer que eu não sou crente, é o contrário. O Senhor fala para unir sua fé. Buscar aquele que está superior a você. Hoje o Saul não tinha, o Davi não tinha, mano. O Davi não tinha aquela pessoa mais para ele procurar. Então o negócio dele era diretamente com Deus, mano. Hoje nós temos lideranças ungidas, que tem nos trazido a palavra, mas às vezes a palavra ainda a pessoa não consegue ter todo aquele entendimento, porque tem um problema específico. Comunique, irmão. Vamos unir a fé e oração, né? A gente não vai sair espalhando não ali o problema da pessoa, muito pelo contrário, a gente só vai fazer o que for possível para ajudar, irmãos. Principalmente no âmbito espiritual da oração, irmãos. Na oração. Por quê? Porque a bênção ela vem de Deus. Amém, irmãos? A nossa força é pequena. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor que vai nos ensinar a fazer. Aqui mesmo a segunda carta para os Coríntios, vai no capítulo 12.
Olha o que diz o versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, o servo de Deus, o Paulo aqui, ele está contando que ele foi arrebatado aos céus, e ali Deus deu visões, revelações inefáveis. O que é uma coisa inefável? Uma coisa que, por mais que a pessoa tente falar com palavras, é impossível. Olha só, então teve coisa maravilhosa. Mas para que ele não se exaltar por conta daquele acontecimento com ele, e isso serve para nós não nos exaltarmos, que a glória é toda de Deus. Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, um mensageiro de Satanás, para os bofetear todos os dias, para que ele não se ensoberbecesse. Deus, ele permite a luta nas nossas vidas para que nós não nos desviemos. Porque tem gente, irmão, que se não tiver luta, vai dormir. Ah, não, domingo, não vou para a igreja nada. Ah, não vou não. Ah, hoje eu vou ficar aqui. Não. Deus permite a luta. E nessa luta ele está contigo. Qual a resposta aqui? Continuando. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Temos que continuar orando, irmão. É a última repetição, irmão, para mandar o mal embora. Aquilo que te incomoda. Mas às vezes que aquilo que te incomoda, você pode fazer algo para evitar aquilo. Não coopere com Satanás. Aqui, muitos intérpretes bíblicos falam que esse espinho da carne dos mensageiros de Satanás era a própria família do Paulo. Alguns interpretam isso, porque o Paulo, como membro do Sinédrio, ele era obrigado a ser casado, mas em nenhum momento ele fala de que ele era casado. Na verdade, ele fala que ele não tinha mulher e era bom ficar como ele, sem mulher. Mas provavelmente ele teve uma mulher, teve uma família. Mas como muitos convertidos daquela época, a família abandonava. Se a mulher se convertia, o marido abandonava. Se o homem que se convertia a Cristo, a família abandonava. Provavelmente é isso. E ainda, além mesmo do abandono, ainda tinha todo tipo de perseguição, de injúria, sabe? O que acontece ainda por aí fora? Jesus, ele fala que os piores inimigos são da nossa própria carne, né? Família, tem que tomar cuidado. Enquanto aquela pessoa não tiver o sangue de Cristo, irmãos, às vezes não vai entender que só estão de pé porque nós estamos de joelho na igreja. E vão pensar que na verdade nós somos contra. Como Saul sempre pensou que Davi era contra ele, mas Davi era o único que era a favor dele. Até depois da morte. Nós vamos ver nos próximos dias aí, que até depois da morte, que inventou uma história lá sobre a morte de Saul, lá Davi defendeu a honra do Saul, irmãos. Exatamente, irmão. Deus é Deus. Mas aqui, olha aí. Versículo 9. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos basta. Você buscar o reino e a sua justiça, você aprender da palavra, o pão nosso cada dia, o sangue vai te lavando, a graça basta, né? Aí às vezes a pessoa assim tem um desejo de, por exemplo, ter uma profissão, ter um relacionamento, ou então vamos mais além, uma pessoa não, eu quero ser rico, mas você já orou a Deus? Se é esse o propósito de Deus na sua vida? Mas a pessoa não orou, irmãos. Tem gente que não está preparado para ser rico, não. Sério? Ô pastor, como que é bom ter dinheiro? Vai lá. Tem gente que não vive, irmãos.
tem dinheiro, mas não vive. Tem que ficar escondido, carro blindado, cerca de arame, não pode ir para lugar nenhum. Mas agindo Deus, quem pedirá? Se for um propósito da glória de Deus para a sua vida, você vai chegar, irmão. Deus faz mais do que nós pedimos e além do que nós podemos, mas nós fazemos o nosso melhor possível e Deus faz o impossível. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que você não pode, não sabe fazer, é onde que Deus age. Aquilo que você pode, sabe fazer, faça o seu melhor, que Ele não vai fazer por você. Deus nunca vai fazer a sua parte. Ele não vai fazer. Ele não faz a sua parte. E tem gente que, se quiser, ela vai ficar aqui dormindo. Na hora que eu acordar, tomara que minha louça seja lavada. Ano passado eu dei um presente para minha esposa. Às vezes acontece isso. Eu vou dormir, na hora que eu acordo, a louça está lavada. Eu dei uma lava-louça para ela. Amém, irmãos? Mas se não for assim, meus amigos, não for assim, irmãos, às vezes tem que parar para pensar. Faz com que você tenha Tem certas coisas da tecnologia, irmãos, que faz com que você tenha mais tempo com a família, e vale a pena você investir. Eu via todos os dias à noite minha esposa lá 40 minutos, 50 minutos lavando louça. E olha que é só eu, ela e o Gabriel. Todos os dias. Pronto, outro dia chegou, já estava até instalado. Lá chegou a noite, já estava até lá. Eu falei assim, eu lavei a louça hoje, primeira vez na vida. De vez em quando eu brinco lá. Você tá lavando a louça, né? Estudando a Bíblia. Coloca tudo lá dentro, joga o que tem que jogar lá dentro lá. Às vezes erra na quantidade do que tem que pôr lá, mas aí tudo bem, lava de novo. Amém, por Deus? Vale a pena, irmãos. Naquele momento você pode sentar ali, conversar, assistir alguma coisa junto com a família. Tem coisa que vale a pena. Tanto que a gente tem que lavar roupa, né? Quase ninguém não tem lavar-roupa hoje em dia, né? Aquela máquina de lavar roupa, né? É boa, mas a lavar-roupa a gente usa uma vez por semana, né? Mas a lava-louça é quase todo dia. Olha como que é útil. Olha o tempo que você tem com a família. Para pensar, irmãos. Depois o pessoal das lavar-roupa manda um royalties para mim aí. Amém? Mas vale, viu, irmãos? Lógico, vai gastar um pouco mais de energia, essas coisas, mas você tem que estar seguro nisso. Tem que estar seguro, irmãos. Deus é Deus, irmãos. Nós precisamos entender que o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que eu não sei fazer, que eu não aprendi a fazer, que eu não posso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É aí que Deus, nessa linha que Deus trabalha. Nessa linha que Deus trabalha. Aí sim, você vai lá, dá uma deitadinha, uma descansadinha, na hora que você acorda lá, a louça está lavada, a roupa está lavada. Hoje tem lava e seca, né? Lava a roupa, né? Que lava e já seca. Você já tira lá, né? E já sai tão seca que às vezes tem, dependendo do tipo de material da roupa, não precisa nem passar. Mas já é tecnologia a nosso favor, irmãos. Deus é Deus, irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer que nele que nós vamos conseguir fazer. Por isso que Davi conseguiu. Mas chegou a hora de uma decisão aqui. Continuando, em nome do Senhor Jesus, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Amém? Exatamente, aquilo que eu não sei fazer, não aquilo que eu não quero fazer. Aquilo que você não sabe, na hora que Deus age na nossa vida, nós fazemos com excelência e é a glória de Deus, né? Um padeiro que faz um bom pão, ele não precisa esperar aplauso, né? Ele tem que fazer bom pão. Um confeiteiro, uma costureira costurar bem uma roupa, mas naquilo que você não pode fazer, que você não sabe fazer, que você não foi ensinado a fazer, que você não teve uma educação para fazer, é
é onde Deus age na sua vida para fazer diferença e para chamar a atenção do coração mais duro que está aí fora. Na hora que ela vê assim, poxa, mas fulano fazendo isso, fulano mudou. Aquele cachaceiro, aquela linguaruda, aquela que ficava aí rodando, banhando por aí, entrando em encrenca que nem era dela, aquela barraqueira, aquele noia, está lá na igreja firme. É o poder de Deus, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Deus fez e continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Muitos têm se convertido e outros mais irão. Para Deus não há impossíveis, amém? Vamos dar a volta da vitória, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé, irmãos. Tempo de buscar ao Todo-Poderoso. Eu estou vendo uma chuva de bênçãos vindo para cá, irmãos. É o nosso mestre que opera milagres, que vem sempre nos visitar, e para Ele uma linda salva de palmas, amém? Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Ô glória! Ô glória! Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Vamos pro céu! Ô glória! Nós damos glória. Vamos todos! E vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé é em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. E vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é maravilhoso. Oh, Ele nos dá mesmo posse de todas as bênçãos em Cristo Jesus. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção. Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o bom pastor, é o nosso Deus, nosso Pai, é o Criador. Seu poder é lindo. Vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas. Vai operar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta. Chegando o povo de Deus. Estou vendo aqui uma chuva de bênçãos nesse lugar na sua casa também. É isso, senhor? Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. E com o nosso querido amado Jesus, aquela linda salva de palmas, é verdade.
Jesus Cristo, ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Se você não se emociona, João capítulo 1, versículo 17, pense, a glória de Deus que fez tudo do nada, se fez carne falível, que dói, que sangra, que sofre, e habitou no meio de nós. Morreu por nós, mas não ficou morto, ressuscitou e veio para sempre, amém? Veio para mudar nossa história. A humanidade estava condenada. Deus, ele tinha duas opções: abandonava o mundo, as pessoas, a humanidade, ao seu bel prazer, e cada pessoa que morresse iria para o inferno, ou mandava seu filho, a sua glória, para fazer carne e habitar entre nós. Ele mandou o filho, amém? E mudou a história da humanidade, em nome do Senhor Jesus. Tanto que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A história, estou falando só a parte religiosa não. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo mesmo está no poder da mão dele. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Esse é o Todo-Poderoso que nós queremos. Amém? Faz mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. Então agora o Davi está sendo convidado para fazer uma maldade. Volta lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Mas Deus é Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Volta lá em 1 Samuel 28. Vamos dar uma adiantada, que já chegamos na aliança de Davi, hein? E aí vai acumular a aliança de Davi, né? Que nós estamos aprendendo sobre alianças na sexta-feira. Está chegando os mandamentos, depois da aliança com os mandamentos, né? Vem aquela parte de Josué que nós já estudamos. E aí nós vamos estudar nos cultos principais, quarta, sexta e domingo, sobre a aliança de Deus com Davi. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Olha lá onde nós paramos. Capítulo 28, versículo 2. 1 Samuel 28, 2. Então disse Davi a Aquis: assim saberá tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para... Aí ele falou para Davi qual que era o propósito: eu quero você comigo para sempre. Aí é a hora que a pessoa chama você para fazer uma coisa errada. Vamos fazer uma fita ali, não dá nada não, já fui várias vezes. Diga com quem anda, vamos lá. Davi falou: você vai ver o que eu vou fazer. Né? Aí o Aquis entendeu que era para ser em propósito, em pró dele, né? Mas não. Davi estava com uma estratégia boa de guerra. Mas aí a palavra entra no outro assunto que é muito importante. Olha aqui o versículo 3. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Então, irmão, depois da morte de Samuel, o Saul piorou, mandou matar todos à força, os adivinhos, encantadores, bruxos, feiticeiros dali da terra de Israel. Enquanto o Samuel era vivo, o Saul, como rei, tinha acesso a Davi. O Saul tinha acesso a Samuel. Como muitos, irmão, que deixa as coisas andar. Arruma um problema com alguém e não se acerta enquanto está no caminho, irmão. E depois que a pessoa morre, quer lá no caixão. E tem muitos, irmão, que não vão no caixão, vão em centros aí. Espiritismo é de Deus não, irmãos. Aquele que desce à sepultura jamais voltará. O homem foi determinado a morrer uma única vez. Eu não estou falando mal contra a sua religião, meu amigo. Estou falando só para você orar a Deus, para Ele te esclarecer. Se alguém talvez esteja chegando aqui, assistindo o culto hoje, né? Eu não estou falando mal da sua religião, estou falando a palavra de Deus. Aquele que desce à sepultura não volta, irmão. Os mortos não sabem nada. A Bíblia deixa muito bem clara: depois da morte vem o juízo, irmão.
Não tem como. Ô pastor, mas é certeza. Eu fui lá e a pessoa sabia o meu nome, sabia da minha família, sabia coisa que só que eu tinha feito. Mas isso é o Satanás com os espíritos imundos familiares. O diabo não sabe o nosso pensamento, mas sabe tudo o que nós fizemos. Por isso, cuidado, boquinha, com o que fala. O diabo não sabe o seu pensamento, mas sabe que ele sabe o que você fez, porque ele está te rodeando. E esses espíritos familiares ficam rodeando as famílias, meu. Louco para alguém querer consultar, irmão. Ah, vou tentar falar com meu filho que morreu, né? Alguns, né, tem esse sentimento que a pior derrota para um pai, para uma mãe, é o filho morrer primeiro, independente de qual que seja o problema que fez com que aquele filho morra primeiro, porque é antinatural. O natural é um filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. É tempo de guerra. A guerra é espiritual. Até, né, aquele livro, né, Guerra e Paz, né, que fala sobre isso. Que em tempos de paz, os filhos enterram seus pais, os netos enterram seus avós, bisneto, até bisavô conheceu, né, da onde que vieram, né? Mas em tempo de guerra, os pais enterram seus filhos. Os avós enterram neto. Até bisavô enterrando bisneto. É uma guerra. É uma doença. É uma enfermidade. É uma comorbidade. É uma coisa terrível. Um acidente, um incidente. E não cabe a nós questionar a soberania que nós sabemos que todo aquele que morrer na inocência foi direto para a glória de Deus, irmão. É o que apacenta nosso coração, mas nós não somos ensinados a perder. O Samuel estava ali disponível para o Saul, irmão. Mas quem ia falar com o Samuel era o Davi. Vê se enquanto o Samuel estava vivo, se o Saul ia lá. Mas agora depois que o Samuel morreu, e ele matou todos os feiticeiros, olha o que o Saul vai fazer. Continuando aqui em nome do Senhor Jesus, versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul e a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher de quem tem o espírito de adivinhar. Ai, 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 ai. Tem gente que não quer saber de onde vem a bênção. Eu vou tentar ir numa igreja evangélica. Tem que tentar. Eu vou visitar a igreja. A igreja não está doente para precisar da sua visita, não. Vem assistir um culto, Deus vai falar contigo e vai mudar a sua vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei que Deus fez por mim, e eu sei que nós somos ensinados, por isso que eu não sei o que é feito em outras igrejas, não faço nem ideia, mas aqui nós somos ensinados a preparar um culto que pode ser o meu último culto e pode ser o último culto da pessoa que está ouvindo. Se ela prestar atenção, ela só vai crescer na graça e não vai morrer fora da porta. Pode ser o primeiro e o último. Ela vai entender o que ela tem que fazer. Ela vai mudar de vida. Ela vai entender que ela só pode vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Ela vai aceitar Jesus como Salvador. João 6 também fala de que o pão é a palavra, que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte nenhuma com Cristo. Quem não quer ter parte com Cristo? Pode perguntar para a pior pessoa do mundo. Pode ser um ateu, pode ser um satanista. Meu amigo, você quer ir para o inferno? Ele não acredita no inferno. Ateu não acredita no inferno. Eu já fui ateu. Ateu não acredita no céu, inferno, Deus e diabo. Eu não acredito. Ateu que é Deus mesmo é agnóstico, não acredita em nada.
Não acredita em nada. Mas, meu amigo, se o céu existir e o inferno existir, tá bom, você não acredita. Você vai querer ir para o céu ou para o inferno? Qual que você acha que vai ser a resposta? Para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Mas tem um caminho para ir para o céu. E tem um caminho para ir para o inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cada culto, irmão, cada culto é a sua preparação. Mas independente se eu sou o primeiro, seu último, sou o primeiro e último, você não vai morrer fora da porta em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro. Aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com o Senhor. Mas não podemos comer e beber indignamente, pois seria para a nossa própria condenação, irmão. É esses tempos aqui que nós vamos falar muito sobre isso, que é a ceia todo dia, irmão. É o pão nosso de cada dia. Quem não conhece o Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai? Quando? Todo dia busca a palavra. Ah, pastor, não consigo ver no culto. Pega a Bíblia, assiste o missionário na TV. Ah, pastor, mas não está mais na Bandeirante, mas está na Rede TV, está na Rede. Ah, você tem acesso à rede social, está lá, meu. Está lá no YouTube, no Facebook, até nós estamos no Facebook. Amém? Amém? Aqui no nosso trabalho não é profissional. Às vezes vai dar uma falhinha de um áudio, alguma coisinha, mas não está com a pedra não, irmão. Olha por nós. Mas lá do lado da sede não é profissional o negócio lá. É investido lá. Às vezes a pessoa não vê, para onde vai o dinheiro da igreja? A prestação de conta está aí, ó. Está tudo no ar, as contas estão pagas, são milhares, 5 mil templos pelo mundo afora aí, 191 nações, a maioria nas suas próprias línguas, tem tradução, dublagem, tanto mesmo da pregação como dos testemunhos, e isso é caríssimo, meus irmãos. Vai tentar colocar um programa numa TV aí, vai, para ver quanto que é. Está no Brasil e está fora. E tudo isso é para ganhar almas, irmão. É Jesus no centro para ganhar aquelas almas em Cristo, não trazer para nós, mas para Cristo, levar a Cristo. Esse é o propósito. Porque o inimigo ele vem para roubar, para matar e para destruir, irmão. Eles ficam com essa rondando, né? Como leão a quem possa tragar, para enganar, irmão. Olha aqui, o Saul caiu nessa rede de Satanás. Enquanto Samuel estava vivo, ele não queria nem saber de Samuel. Agora que Samuel morreu, primeiro ele matou todos os feiticeiros, depois caiu a ficha dele. Poxa, Deus não está falando comigo. Deus não fala com o pecador mesmo, meu amigo. Tem jeito não. Você vai ter que entrar no culto para ver a palavra. Não pense que você que não quer mudar de vida, você vai ficar lendo a Bíblia lá e vai entender alguma coisa. A letra mata, é o Espírito que vivifica. E para começar, você tem que ouvir a palavra de Deus pregada por alguém que tem experiência com a palavra. Não adianta você ficar só lendo. Claro que Deus usa o que Ele quer, irmão. Mas você vai ter que tomar a decisão de fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Não espere mesmo a vaca ter ido para o brejo, que não tem mais jeito, irmão. Cresça na graça, porque o inimigo está louco para você querer consultar, falar com a sua mãe que morreu, seu pai, seu filho. Louco. Por quê? Porque ele vai te enganar. O demônio vai te enganar e vai se passar pela sua mãe, você vai se emocionar e vai pensar que você está falando lá com o seu parente. Olha aqui, versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com eles 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelos espíritos de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então ela era tão adivinha que nem sabia que era o Saul que estava ali, né? O pessoal é tão bom porque não ganha na loteria toda semana e não tem problema com dinheiro, não precisa pegar dinheiro de ninguém, né? Não é assim mesmo? Aí a pessoa, ela chuta 1000 profecias, né?
Claro que o Brasil já mudou muito, mas eu lembro que no final de ano, né, eu tenho 45, em final de ano o Brasil parava para ver aqueles adivinhos, o que eles iam chutar do que ia acontecer no outro ano. Ah, vai cair um avião, vai fundar um navio, vai morrer um famoso, um cantor, um jogador. Fala o nome, fala a data, fala o lugar, né? Quantas pessoas, qual que é o avião, qual que é o número do avião, o dia que ele vai sair, que ele vai cair, para as pessoas se preparar. Não, chuta um monte de coisa, mano. Aí acontece alguma coisa, você viu? Ela falou que ia cair um avião, e cai um avião, irmão, são milhares de voos todos os dias no mundo, irmão. Mesmo o avião sendo um dos meios de transporte mais seguros que existem, a probabilidade de um avião cair é muito grande. Pessoal, chuta 1000 coisas, uma acontece, um profeta verdadeiro deve ser exaltado, é o Satanás, porque a Bíblia diz que o profeta de Deus, que profetizar 100 coisas e uma não acontecer, ele é um profeta falso, não é de Deus e deve ser apedrejado até a morte. Se ele profetizar 100 e uma não acontecer, hein? Agora lá fora é o contrário, eles profetizam 1000, acerta uma mais ou menos. Olha, viu como que o fulano é bom? Sabia nem que era o Saul que estava ali. Daqui a pouco algo fez ela descobrir o que era, mas ela não adivinhou nada, que esse aí não existe, é o Satanás. Continuando, em nome do Senhor Jesus. E então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso, a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ela: faz-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu é mesmo Saul. Mas não, foi o Satanás que revelou para ela ali que era o Saul. Mas não era o Samuel que estava ali, ela que fez subir Saul. Não, quem voltou à sepultura morreu, irmão. Né? Os espíritas falam que a primeira sessão espírita que houve foi essa aqui, ó, em que essa feiticeira fez subir Saul, mas ela não fez subir Saul, foi o próprio inimigo enganando tanto ela, que revelou agora que ele era o Saul. Ela nem tinha adivinhado que ele era o Saul. Saul tinha matado todas as feiticeiras. Ela falou assim: ó, tá me procurando matar? Tem um tal de Saul que tá matando as feiticeiras aí. O Saul tá na frente dela. Aí na hora que o Satanás ali, né, se encostou nela, que é isso que acontece quando alguém acha que está com um espírito familiar, que está falando com o pai, está falando com a mãe ali através de alguém, é um espírito familiar, um demônio que se encostou naquela vida, que sabe da sua vida, sabe que você passou, e que vai falar aquilo que verdadeiramente ele tem que falar para te enganar, irmão. É isso que o Satanás vem, ele vem para roubar, matar e destruir, para engano. E a pessoa fica enganada. Tem gente que vai todos os dias, vai lá consultar aquilo, enquanto estava em vida nem cuidava. Tem gente que até cuidava em vida e depois quer continuar daquela maneira. Não, irmãos. Temos que buscar a Deus. Tem um momento de luta, irmão. Mas nós temos que entender que não pode ser triste um coração que ama Cristo. E o inimigo sabe disso, e ele engana. Se você for em tal lugar, você vai falar com a sua mãe que morreu, seu pai que morreu, sua avó que morreu. Engano de Satanás, mano. Agora a mulher aqui está com o encosto de um demônio, falando que é o Samuel, mas não é. Continuando, em nome do Senhor Jesus, 13. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era, mas era Samuel. A pessoa vai chegar o que quiser, irmão. Inclinou-se e com o rosto em terra se prostrou. Nunca foi procurar o Samuel quando estava vivo. Cheio de espíritos. Davi ia lá, ó, todos mesmo ali acabavam se convertendo. Não dá para dizer que nunca, uma vez ele chegou perto lá, até mesmo profetizou durante algum tempo, mas daqui a pouco arrancou a roupa, ficou doido lá. O inimigo, irmão. Continuando, versículo 15. Samuel disse a Saul:
Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. O Samuel, o demônio, ficou até bravo. O que me fizesse eu subir aqui? Né? Ainda subir, se fosse Samuel, mas ele ia descer, né? Ele estava no céu, ia descer. Ele está falando que subiu. Olha só como uma coisa maluca. Maluca. Inimigo engana. Tem gente que não quer saber de onde vem a... Se Deus não está te respondendo, vai falar com você através de um morto? Olha só mais aqui. Então disse Samuel, que não era Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito de teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo pela minha boca, e disse: e o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Então, isso Deus já tinha falado através de Samuel, e ele sabia, o demônio, mas não é que era o próprio Samuel. Terminando aqui para nós orarmos: como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Então, ali, o Satanás já tinha preparado a destruição do Saul, da sua família, e realmente o Saul iria morrer logo em breve. Amém, irmãos? Temos que estar preparados. Amém? Depois nós voltamos nessa palavra na quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, cuidado. Cuidado com quem que você se envolve. O Saul, ele foi tão rebelde, e por isso que aqui mesmo Samuel falou assim, que a rebeldia é semelhante à feitiçaria. Que ele foi tão rebelde, que mesmo ele odiando a feitiçaria, teve uma hora que ele foi consultar uma feiticeira. A pessoa vai acabar no jugo do maligno. Vamos orar a Deus pela nossa família, em nome do Senhor Jesus, amém? Se alguém trouxe pedido de oração, pode me entregar. Se alguém trouxe aquele que eu pedi para os irmãos fazerem, aquele cadastro, né? Entrega também, que já vou colocar na oração em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos pôr de pé, em nome do Senhor Jesus. Isso. Feche seus olhos, abre o coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com teu poder e a tua unção, com teu fogo, Pai. O fogo do teu Santo Espírito passamos sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor Jesus, nós estamos aqui representando uma multidão, Pai. Essa é a luta, Pai. O Senhor Jesus, para que nós não nos contaminemos, meu Pai, pelo inimigo, mas que verdadeiramente nós consigamos, meu Pai, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, Pai. Senhor Jesus, venha com a tua unção, com o teu fogo, passa sobre cada irmão, um por um, meu Pai. E a cada um daqueles que nós estamos representando aqui diante de Ti, meu Pai. Pai, amados, queridos, familiares, família, meu Pai. No mundo espiritual não há distância, Pai. O Senhor alcança, meu Pai, visita, meu Pai, nossos queridos e familiares, Pai. Livra-os do mal, Pai. Perdoa-os, não sabem o que fazem, Pai. Muitos estão de pé porque nós estamos de joelhos aqui na Tua casa, buscando por eles, Pai. E mesmo assim somos criticados. Senhor Jesus, como a pior escória, que é isso, porque não conhece, mas muitos já estão descobrindo, já estão querendo fazer negócio só com quem é de Jesus, Pai, porque sabe que aquelas pessoas que são da mesma religião, que são do mesmo entendo, que são do mesmo meio, não são confiáveis. Oh Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, meu Pai. Oh Senhor Jesus, que essa boa notícia, meu, que essa confiança que já há entre aqueles que te servem em espírito e verdade, essa alegria do coração, essa confiança, faça com que outros também desejam ser confiáveis dessa maneira, que faça, meu Pai, que esse jugo coma
maligno seja quebrado, meu Pai. Que esse engano das religiões, meu Pai, o engano, meu Pai, das idolatrias, das coisas erradas, das feitiçarias, bruxarias, caia por terra em nome do Senhor Jesus, meu. A rebeldia é terrível, porque todo aquele que se rebela, Pai, se faz mesmo amigo de Satanás, que foi o primeiro rebelde, que gerou a primeira rebelião lá no céu contra o próprio Deus. E Deus criou o inferno não para seres humanos, mas para o diabo e os seus rebeldes, seus anjos rebeldes, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, meu Pai, quebrando os corações, visita-os, alcança-os, livra-os do mal, perdoa-lhes, não sabe o que fazem, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, de alguma maneira alcançarmos, meu Pai, e eles possam também decidir, meu Pai, estar com Cristo, comer do pão, beber do cálice, meu Pai, ou aceitar Jesus como Salvador, Pai, não só para comer do pão e beber do cálice, porque nós temos aprendido que uma vez por mês nós fazemos a ceia, representando o corpo e o sangue do Senhor, mas que essa ceia deve ser todos os dias da nossa vida, mas que elas queiram Jesus para entrar no céu, que elas se arrependam, que elas creem que o Senhor Jesus Cristo um dia se fez carne e habitou entre nós, que morreu sim, mas ressuscitou e vive para sempre. E hoje nós podemos convidá-lo para fazer morada eterna no nosso coração. Convida Jesus para fazer morada no seu coração. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Como Jesus faz morada no meu coração, eu te quero em mim. Pede, Jesus, entre em mim, eu te quero em mim, em nome do Senhor Jesus. Talvez você não tenha o hábito de orar, mas feche seus olhos e ore a Deus. Senhor, eu te quero em mim, eu quero a sua vida em mim. Oh Senhor Jesus, essa vida com abundância que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu quero, Pai. E naquilo que eu não posso, eu não sei fazer, Pai. Oh, o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor Jesus, nós levantamos a nossa voz, unimos a nossa fé, e eu declaro, meu irmão e minha irmã, chegou a sua vez, hein? É hora de você combater o bom combate, de você chamar o seu mal pelo nome, com autoridade, com poder, irmão. Isso, com voz de autoridade, e em nome do Senhor Jesus, mandar esse mal embora. Fala em nome do Senhor Jesus. Chama o seu mal pelo nome. Chama esse mal, esse peso no corpo, esse peso no crânio, esse diagnóstico, esse sintoma, chama pelo nome e manda embora. Manda embora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Mal na alma. Isso, esse mal no espírito. Essa tribulação que essa pessoa está passando, em nome do Senhor Jesus, eu quebro, amarro, paraliso desde a raiz, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, esse mal genético, mal hereditário, essa herança genética maligna, essa maldição familiar, essa incompatibilidade de gêneros, essa confusão no lar do casamento, essa rebeldia do filho, oh, em nome do Senhor Jesus, esse espírito do vício que tem passado de geração em geração, enganando-os, até com a desculpa de que Jesus mesmo que fez a água em vinho. Então qual que é o problema? A pessoa destruir o templo do Espírito Santo com as bebidas alcoólicas. Está amarrado, maldito, cair por terra em nome do Senhor Jesus. Esse engano, toda ação do inferno, toda perdição, toda ação das trevas, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus. Encosto do inferno, oh, sintoma, diagnóstico, problema, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, eu não estou te pedindo, eu estou te perdendo, eu estou te ordenando, em nome do Senhor Jesus, em nome de Al-Shamashia, pega tudo que é seu e sai desses corpos que não te pertencem. Passa a mão no corpo, sai com esse peso, sai com essa coisa errada, vai sair com esse desgaste ósseo, vai saindo agora com essa infecção, com essa inflamação, vai sair com essa sequela do Covid, de qualquer outra doença, enfermidade. Sai agora com esse caroço, com esse fibroma, com esse mioma, com esse tumor, com esse câncer, em nome do Senhor Jesus. Sai, não volte mais, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai. Com a tua mão levantada, agradece, dá glória a Deus. A bênção chegou, o mal tem que sair, diz aleluia. Senhor Jesus, eu creio, Pai, que todo aquele que orou comigo com fé, Pai,
minha família pertencemos e serviremos ao Senhor Jesus. E nós só vencemos pelo teu sangue e pela tua palavra, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Agora é só vitória. Fala para a irmã, agora é só vitória. Amém? Isso aqui é um alerta de Deus para nós, irmãos. Por quê? Porque a pior doença, no máximo, pode destruir o corpo, mas o menor pecado que não arrependeu vai levar a pessoa para o inferno. Para pensar nisso. Coloca a sua casa em ordem em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Fique na graça e na paz de Deus. Deixe seu testemunho, seu pedido de oração. Compartilhe. Encerrando a transmissão, mas o vídeo vai ficar disponível. Te ajudou, pode ajudar uma outra pessoa também. Eu creio em nome do Senhor Jesus, pois pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor Jesus, ela jamais passará em nome do Senhor Jesus. Mas ainda hoje, às 18 horas, tem mais. Nós estamos aqui nessa semana do socorro e da resposta de Deus. Você precisa do socorro e resposta de Deus? No Senhor você vai alcançar pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Ótimo domingo.